nós estamos caminhando aí no livro de Atos. Então este é mais um Comentando Atos dos Apóstolos. E hoje nós estamos no capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura então do 1 até o 9 aqui. O tema hoje é estes que têm transtornado o mundo. Estes que têm transtornado o mundo, ou seja, perturbado, né? Desorganizado. Essa é a ideia, né? Vamos lá então ao texto. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Lembrando que nós estamos na segunda viagem missionária, né, do apóstolo Paulo, tá? Certo? E ele agora está acompanhado com Silas, certo? Muito bem. Então o verso 2 diz, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, Paulo e Silas encontraram mais uma, né, sinagoga dos judeus em todo ali o Império Romano. Eles já tinham visitado muitas e muitas sinagogas. E agora eles tinham chegado em Tessalônica e lá eles encontraram mais uma sinagoga. E o que eles fazem? O que Paulo tinha costume de fazer? Ir direto às sinagogas, ir lá e conversar com os judeus. E é isso que ele vai fazer, que ele está fazendo aqui nesse capítulo 17. Ele está conversando com os judeus, está, na verdade, pregando o evangelho, né, aos judeus, certo? É isso daí. Bom, o verso 3 diz, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio, né? Ele está falando, né? Paulo está explicando aos judeus que Jesus Cristo, o Nazareno, né? Que eles, na verdade, muitas vezes trabalhavam contra, perseguiam, né, os seguidores de Jesus, né, no caso os judeus, era o Cristo, sim, o Cristo de Deus, aquele que foi prometido lá no Antigo Testamento, que os profetas falaram dele, sim, é o Messias, tá? Que tinha morrido e ressurgido e ressuscitado entre os mortos. Então, Paulo estava anunciando isso aos judeus, certo? É claro que os judeus não acreditavam nisso, né? Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, né? Nada dessas coisas, não acreditavam que ele era o Messias, né? Não acreditavam, né? A maioria esmagadora não acreditava. Agora, é claro, havia judeus que acreditavam, né? Sim, é a verdade, né? A Igreja de Cristo, ela começa essencialmente com os judeus, né? Mas, infelizmente, os judeus vão rejeitar como nação o Messias. E aí, Paulo, como nós já estudamos aqui, ele parte para os gentios, né? Certinho? É isso que ele faz. E aqui ele está tentando mais uma vez, ele chega lá em Tessalônica, uma grande cidade, uma cidade muito importante do Império Romano. Ele chega lá e, é claro, ele vai direto à sinagoga e tenta mais uma vez pregar aos judeus, né? E aqui eles vão rejeitar. Aí no verso 4 diz, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres, né, distintas, né, mulheres importantes da cidade. Então, alguns dos judeus vão crer, é verdade, né? Nunca a palavra de Deus pregada, ela digamos, nós não perdemos tempo em pregar a palavra de Deus, porque sempre a semente, de alguma forma, né, pouco ou muito, vai dar frutos, vai dar frutos. E aqui
Paulo pregou aos judeus, por mais que os judeus rejeitassem ali aquela coisa toda, alguns não acreditavam, não creem em Jesus Cristo. E que também diz que aí sim uma grande multidão de gregos, né, uma grande multidão de gentios creram em Jesus Cristo. E aqui fala de mulheres importantes ali de Tessalônica, né, da cidade de Tessalônica. Muito bem. O verso 5 diz assim: os judeus, porém, olha bem, aí que eu disse que infelizmente eles não vão aceitar e ainda vão perseguir, vão mais uma vez, né, tentar fazer coisas ruins contra os apóstolos, né? Bom, os judeus, porém, movidos de inveja, a desgraça da inveja, né, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, né? Ou seja, os judeus pegaram os piores homens lá da cidade, né? Os malandros da cidade, para poder atacar os discípulos, né? Os apóstolos. É isso aí que está falando, né? E assaltando a casa de Jason. Jason ali era um cristão judeu, e eles foram na casa dele, né? Porque os apóstolos estavam hospedados na casa de Jason, né? Procuravam trazê-los para o meio do povo. Trazer quem? Trazer os discípulos, os apóstolos, no caso, trazer Paulo e Silas, né, para o meio do povo, para que, claro, o povo pudesse, né, talvez, possivelmente, agredi-los, aquela coisa toda, né? Porém, né, não os encontrando, eles não entraram na casa de Jason, mas não encontraram Paulo e Silas, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, a notícia do apóstolo Paulo como missionário, como pregador, como aquele que tinha, ou os discípulos de Cristo de forma geral, né, que estavam mudando a situação ali do mundo, tinham chegado também em Tessalônica. Então, as notícias do trabalho missionário de Paulo e os outros discípulos já tinham chegado a Tessalônica antes mesmo de Paulo. Então, os judeus, quando eles chegaram, ficaram espantados, né? Porque essa ideia de transtornado mundo é perturbado mesmo, né? Na verdade, desorganizado um padrão já existente, desconstruindo um padrão já existente, né? É isso que Paulo estava fazendo exatamente em Tessalônica. E a responsabilidade da igreja, minha e sua, né? De todos nós como igreja de Cristo, é realmente desconstruir a ideologia, as filosofias, o comportamento do mundo e implantarmos um comportamento cristão. Essa é a responsabilidade da igreja. Bom, não tem como ser diferente, né? A igreja, ela existe para transtornar o mundo, senão não tem sentido. O mundo, por exemplo, vamos colocar aqui, o mundo romano tinha o seu padrão idólatra, o seu padrão imoral, e a igreja, e o seu padrão, claro, obviamente religioso, né? E a igreja de Cristo chega com ensinos, com doutrinas de Cristo para mudar, para transtornar, para desorganizar aquele mundo, esse mundo que existe, né? Que existia. Eles fizeram isso e nós devemos fazer agora também. A gente não pode concordar com o mundo. A gente não pode apoiar o pecado do mundo. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir contra isso daí, pregar Cristo Jesus, o Evangelho. E quando a gente prega o Evangelho, é isso que acontece, tá, querido? Tem jeito não, a gente vai bater de frente mesmo, tá bom? Então, por isso que o tema desse comentário hoje esses que têm transtornado o mundo, né? Ou seja, os discípulos, os apóstolos, eles têm, nesse sentido, perturbado o mundo. Eles não têm concordado com o mundo, eles estão desorganizando uma estrutura já posta, assim como nós também devemos fazer, né? Nós não pregamos aquilo que o mundo quer que nós preguemos, nós pregamos aquilo que o mundo precisa ouvir.
necessita ouvir. É isso daí, e é isso que Paulo e Silas fizeram, né? Bom, e aqui diz assim, eles, claro, eles fizeram maldade, os judeus aqui arrastaram o Jason, né? E levaram lá no público, né? Fizeram essa maldade. Os discípulos, eles conseguiram sair dali, né? Os discípulos aqui estavam hospedados na casa de Jason, né? Pelo que dá a entender, esse cristão judeu. Bom, o verso 7 diz, os quais Jason hospedou, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Ou seja, a alegação dos judeus, que era contra, claro, o império, mas nesse caso aqui, a alegação deles é que os cristãos, os discípulos, os apóstolos pregavam o surgimento ou o reinado de um outro rei, o rei Jesus. Entende? E como os cristãos pregavam a ascensão, o poder, o reinado do rei Jesus, então eles aqui estavam acusando-os de se levantar contra César, contra o imperador romano. Essa é a ideia aqui, né? Claro, a ideia dos judeus era se unir às autoridades romanas para destruir os apóstolos, né? É isso daí, essa é a ideia, né? Bom, o verso 8 diz, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras, ou seja, ao ouvir, né, de que aqueles que estavam ali estavam apresentando um outro rei, né, no caso o rei Jesus, contrariando então a autoridade, né, o poder de César, né, e tal, né. O verso 9 diz para a gente fechar, contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles uma fiança estipulada. Ou seja, Jason, aí, o judeu, o cristão, fiel, né, realmente, ele foi solto, né? Soltaram ele. Mas ele teve que pagar um dinheiro ali, teve que pagar um dinheiro legal para que ele pudesse ser solto, tá? Bom, é isso daí. Paulo e Silas são chamados, né, de aqueles que transtornam, aqueles que causam confusão. Mas por quê? Porque eles estão pregando o Evangelho de Cristo e eles estão então pregando contra um mundo estabelecido, contra um mundo padronizado no paganismo, na imoralidade, na idolatria. É isso que eles estão fazendo, doutrinando, ensinando a palavra de Deus. E é isso que a igreja tem que fazer. Ela não tem que concordar com o mundo, ela tem que pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, claro, ela vai de encontro a esse padrão mundano, a esse padrão pagão, a esse padrão idólatra, a esse padrão imoral. É isso que a gente deve fazer. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou sua vida, te instruiu de alguma forma, então compartilhe, claro. E eu sempre coloco o link do meu canal aí, né? Precisamos crescer para continuar, avançar cada vez mais nessa pregação do Evangelho, né? O canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe sua vida, vamos orar ao Senhor. Deus abençoe todo mundo que está conosco aí, gente. Um grande abraço a todo mundo, tá? Grande abraço mesmo, vamos orar. Deus, obrigado por estarmos aqui diante da tua presença mais uma vez. Tu és bondoso, maravilhoso, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos o teu nome por este momento, por essa hora ímpar, singular, onde podemos estar diante de ti e orarmos, e clamarmos, e também, ó Deus, comentarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoe todos que estão ouvindo esta mensagem. Que sejam abençoados, abençoadas, em nome de Jesus. Abençoe nosso querido e imenso país, Brasil, Senhor, nossa nação. Abençoe grandemente a nossa nação. Fique conosco, nos dê tua graça, tua bênção, um dia de paz, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meu querido, minha querida, Deus abençoe em nome de Jesus. Tamo junto. Fique com Deus.